Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar na aula de ciências um pouquinho sobre alimentação. Qual refeição escolher? Então, se vocês observarem aí na página 20 do livro de vocês, nós temos aqui opções de alimentações, né? Vários alimentos, vários tipos de alimento. E na página 21 também, vários tipos de alimento. Então, aí eu faço uma pergunta: qual refeição escolher? A gente já falou sobre isso na aula passada, que até na aula ao vivo, né, a gente retornou nessa questão de alimentação. É muito gostoso, é muito prazeroso a gente comer hambúrguer, batata frita, refrigerante, muito doce. Tudo isso é muito bom, aparentemente. Isso tudo que eu acabei de falar é saudável? Faz bem para a saúde em grande quantidade? Fazendo da nossa alimentação diária somente com essas coisas que eu acabei de falar? Não, né? Não é legal. O interessante, o certo, é uma alimentação organizada, uma alimentação correta, comer nas horas certas, comer alimentos saudáveis que fazem bem à nossa saúde. Então vamos lá? Alimentação e saúde. Na unidade anterior, vimos quais são os principais nutrientes que os alimentos fornecem para o nosso corpo e o quanto é importante mantermos uma alimentação balanceada, ou seja, rica em nutrientes diversos. Saber escolher o que comer é importantíssimo para manter uma boa qualidade de vida. Então, não adianta a gente simplesmente cortar, por exemplo, o açúcar. Isso não vai fazer bem. A gente tem que usar o açúcar em quantidades corretas. Não adianta simplesmente cortar o sal. A gente tem que utilizar o sal em quantidades corretas. Então, não existe essa regra de eliminar uma alimentação, uma coisa da nossa alimentação. A gente tem que dosar, limitar, comer em quantidades corretas, em horários corretos. Ao longo desta unidade, teremos a oportunidade de compreender um pouco mais sobre os alimentos. Para isso, vamos conhecer os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Vamos ainda nos inteirar da conservação dos alimentos, aprender sobre os hábitos alimentares e suas consequências para o organismo. Vamos juntos descobrir o que os alimentos têm de melhor? Vamos lá? Alimentar-se com equilíbrio. Para termos um corpo saudável, precisamos ingerir alimentos que contenham todos os nutrientes, construtores, energéticos ou reguladores. Como a tia falou, né? A gente não pode simplesmente eliminar um alimento. A gente tem que ter dentro da nossa alimentação todos esses tipos de alimentos para que a gente tenha uma alimentação, uma vida saudável. De que nosso organismo precisa para realizar suas funções como respirar e crescer. Alimentar-se bem não significa consumir alimentos em grandes quantidades. Da mesma forma, comer sempre os mesmos alimentos também não é um bom hábito, pois nosso organismo sempre receberá os mesmos nutrientes e terá falta de outros. Será que sabemos escolher bem os alimentos que comemos? Observe a imagem a seguir. Então, acompanhem com a tia aí, a página 22. Nós temos um hambúrguer com batata fritas. Deu água na boca, né? Que delícia! Ao lado, a gente tem um prato com uma refeição, feijão, arroz, salada. A tia tá conseguindo identificar aqui tomate, cenoura, alface e tem alguma coisa meio roxinha que a tia não tá conseguindo identificar aqui muito bem. Pode ser um repolho e a carne.
Então, eu tenho 2 tipos de alimentos aqui. Agora, eu faço um jogo rápido com vocês para que vocês respondam aí na página 23. Qual dos 2 pratos você acha que possui mais nutrientes? Então, eu vou aceitar se vocês responderem para mim um hambúrguer com a batata frita. Até porque é a opinião de vocês. Eu só não vou concordar. Por quê? O que tem mais nutrientes é o prato com arroz, feijão, salada e carne. Porque nele, de uma única vez, contém vários nutrientes que a gente precisa para termos uma vida saudável, uma alimentação saudável. Alimentação e diversidade cultural. Alimentar-se de forma saudável significa comer alimentos diversificados em nutrientes. No Brasil, há grande variedade de alimentos provenientes de povos de várias origens. Por exemplo, o arroz, as galinhas e os ovos foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Vocês sabiam disso? O milho, a mandioca e as ervas são heranças da culinária indígena de origem das Américas, enquanto o feijão preto, a pimenta malagueta, o coco e a banana foram trazidos pelos povos africanos escravizados. Olha só que interessante. A gente está estudando ciências e ao mesmo tempo história, né? Descobrindo a origem dos alimentos. O nosso país é um mito de diversas culturas e alguns alimentos são próprios de cada região. Observe o mapa a seguir. Então, na página 23, a gente tem o desenho de um mapa e dentro do mapa várias panelinhas, né, com várias coisas, para a gente conseguir identificar o que veio do sul, o que veio do norte, o que veio do nordeste, cada alimentação, de onde, cada tipo de alimento, de onde eles surgiram, de onde eles foram trazidos para a gente. Então, na página 24, a gente tem uma pesquisa. E aí, vamos pesquisar? Então, o que a tia quer que vocês façam? No caderno de ciências, vocês vão pesquisar um alimento típico da cidade de Campos. O que aqui na cidade de Campos tem de cultural? Qual alimento que é predominante, que é famoso na nossa cidade, tá ok? Essa é a primeira pesquisa. A segunda é sobre o acarajé. Eu quero que vocês descubram algo sobre o acarajé. Pesquise sobre o acarajé, um prato típico baiano, e insira os ingredientes no espaço abaixo. Converse com seus colegas se eles encontraram a mesma receita e quais são as diferenças. Então, vocês vão pesquisar sobre o acarajé, vão escrever aqui nesse espaço da página 24 e depois vão postar no grupo para que os outros alunos vejam se por acaso pesquisaram no mesmo lugar, se há diferença entre a pesquisa de um aluno com o outro, tá ok? Na página 25 tem algumas informações sobre o acarajé. A tia não vai ler aqui agora para não ficar um vídeo muito extenso, mas eu quero que vocês façam a leitura aí sobre essa história do acarajé, tá ok? Vamos então para a página 26. Classificando os alimentos consumidos. Atualmente, quando vamos ao supermercado, temos uma variedade de alimentos à nossa disposição. Para informar o consumidor as características dos alimentos expostos para venda, eles foram classificados de acordo com o tipo de processamento empregado na produção. In natura, minimamente processados e processados e ultraprocessados. Vocês sabem o que significa cada uma dessas informações que vem nas embalagens dos produtos lá no supermercado, que a gente traz para nossa casa? Vocês sabem? Então vamos lá. Processamento de alimentos é o nome dado ao conjunto de processos industriais
cozimento, secagem, adição de sal ou açúcar, usados para transformar a matéria-prima de origem vegetal ou animal em produtos para consumo humano ou animal. O objetivo principal do processamento de alimentos é aumentar o tempo de duração dos alimentos ricos em nutrientes necessários para a manutenção da vida e, muitas vezes, também torná-los mais agradáveis ao paladar, por meio da variedade de sabores, cores e textura. Ainda há pouco aqui na fruteira da minha casa tinha uma laranja que estava estragando. E aí tava cheia assim daqueles. Não é mosca. Um besouro pequenininho, tipo um mosquitinho voando na minha fruteira. Aí eu olhei, vi que uma laranja não estava boa. Aí joguei fora. Então, o que é o processamento? Como que eu vou te explicar para vocês para ficar mais fácil? O que as fábricas, as indústrias fazem para que os alimentos durem mais tempo. Você imagina uma laranja. Eu comprei essa laranja ontem pela manhã. E ela hoje, eu tô fazendo esse vídeo agora de manhã, quer dizer, com um dia, uma laranja já está ruim. Você imagina se todos os alimentos que vocês comprarem lá no supermercado para trazer para casa de vocês estragassem ao mesmo tempo. Então, as indústrias fazem lá as suas misturas, seus processos para que esses alimentos durem mais. Pois é, ele vai durar mais, só que eles não são saudáveis, não são tão bons para a nossa saúde. A gente entende que tudo aquilo que é natural é muito melhor para a nossa saúde do que as coisas que são industrializadas, que passam por processos de industrialização para que a gente possa comer. É muito mais saudável a gente comer uma carne de frango, né? Do que comer uma linguiça, por exemplo. Por quê? Porque a linguiça é uma coisa processada, é uma coisa que foi feita, que foi transformada para durar um pouco mais do que o frango. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente se alimenta, né? Com as coisas que a gente come. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre cada processo desse de transformação dos alimentos para que eles durem mais na nossa casa. Alimentos in natura. São produtos obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido processamento. São exemplos: frutas, verdura, legumes, ovos, carnes e peixes. Como a tia acabou de falar para vocês, a laranjinha, né, que a tia comprou já estava estragando. Por quê? Porque ela não recebeu nenhum tipo de processamento. Então a laranja, tem até a outra aqui, ó. A laranja é um alimento in natura. A maçã também é um alimento in natura. Deixa eu tirar aqui, a banana também é um alimento in natura. Por quê? Eu estou dando esses exemplos que estão aqui bem próximos a mim. Por que esses alimentos são in natura? Porque eles não sofreram nenhum tipo de transformação. Alimentos minimamente processados. São alimentos in natura que sofreram alterações mínimas, por isso minimamente, porque não está mais in natura, foi transformado, mas com não tanto. Vamos entender melhor. Como moagem, corte, secagem, aquecimento e resfriamento, sendo posteriormente embalados e armazenados. São exemplos de alimentos minimamente processados: o arroz, o feijão, o leite, os legumes e as carnes congeladas, quer dizer, sofreram poucas transformações para que durem um pouco mais. Agora que são elas, os alimentos processados.
São produtos fabricados com adição de sal, açúcar ou óleo. Então a gente entende que sal demais, açúcar demais, óleo demais não faz bem à saúde. O que os torna desequilibrados nutricionalmente, ou seja, com excesso dos nutrientes que foram adicionados, quer dizer, com excesso de óleo, de açúcar ou de sal. Esses alimentos devem ser consumidos em menor quantidade, pois o seu consumo pode elevar o risco de doenças, como as do coração, obesidade e diabetes. São exemplos desses alimentos as conservas, aqueles que a gente compra em latinha, cenoura em conserva, pepino em conserva, ervilha, palmito, geleias, compotas de frutas, de abacaxi, pêssego, carnes salgadas, os enlatados como sardinha, atum, os pães feitos de farinha de trigo refinada, aquela farinha branca. Então, são alimentos processados, quer dizer, tiveram muita adição de algum produto para que ele fique mais tempo, seja conservado por mais tempo. Com isso, eles perdem um pouco a credibilidade para a nossa saúde, né? Torna essa adição de sal, açúcar e óleo, torna o alimento não tão saudável para a nossa saúde. E o último, que são os alimentos ultraprocessados. São produtos criados pelas indústrias, não possuem ingredientes in natura, quer dizer, são totalmente industrializados, não tem nada natural nele. São pobres nutricionalmente e ricos em açúcar, gordura, sal e substâncias artificiais. Os chamados aditivos que aumentam o tempo de validade e imitam o sabor dos alimentos naturais. Quer dizer, são alimentos que não são naturais, são totalmente transformados, cheios de sal, de gordura, de açúcar, de química, que para tentar, né, fazer com que esses alimentos fiquem gostosos, né, semelhantes aos naturais, e pobre nutricionalmente, quer dizer, sem benefício algum à nossa saúde. O consumo desses tipos de alimento deve ser evitado, pois pode favorecer a ocorrência de deficiência nutricional, obesidade, doenças do coração e diabetes. Se vocês observarem, a tia sempre fala quase que sempre repetindo as mesmas doenças. Doenças do coração, obesidade e diabetes. Por quê? São as mais comuns causadas por esse tipo de má alimentação. São exemplos: bolachas recheadas, quer dizer, biscoito de recheio, que a gente come na escola. Não tô falando de vocês não, tô falando de mim também. Temperos pronto, aquele saquinho que vem sazon, caldo quinó, salgadinhos, biscoitinho, fandango, cheetos, macarrão instantâneo, famoso miojo, carne de hambúrguer, salsicha, presunto e refrigerante. Tudo que praticamente a gente come com muita facilidade. Se a mãe de vocês chegarem para vocês e derem uma caixinha de todinho e um copo de leite com achocolatado, o achocolatado é rico em açúcar, mas ele é menos, como que eu vou dizer, menos problemático, não seria essa palavra. Vamos inverter. O achocolatado todinho é muito mais prejudicial à saúde que o copo de leite com achocolatado. E com certeza você vai preferir tomar a caixinha de todinho. Se a mãe de vocês vierem com uma rosca, um biscoito de sal e um biscoito de recheio, com certeza vocês escolherão um biscoito de recheio. Só que, infelizmente, esse tipo de alimento não é o mais correto, não é o melhor para a nossa saúde. Dentre eles, né, a tia já falou refrigerante, sucos de caixinha e achocolatados, que é o famoso todinho, né?
Então, a tia vai pedir para que vocês façam agora a página 27, a página 27 e 28, 27, 28 e 29. Vamos lá? Vamos praticar? Qualquer coisa é só me chamar, tá ok?